Mesmo o André Mendonça determinando que a presença de Vorcaro seria facultativa, o banqueiro será ouvido em comissão do Senado na próxima terça e de forma presencial, segundo o Renan Calheiros, presidente da CAI. Será montada uma estrutura especial da Polícia Federal para recebê-lo, como adianta o senador Eduardo Braga. Vorcaro ficou de estar na próxima terça-feira e agora, em tratativas com o ministro André Mendonça, o ministro André Mendonça colocou à disposição toda a infraestrutura com absoluta discrição, com todo o respeito, inclusive com o uso da estrutura até para transporte do advogado de defesa, para que a comissão pudesse fazer a audiência com o senhor Vorcaro. Portanto, a absoluta transparência nesse caso é o grande antídoto que a sociedade brasileira quer. Fabi Barroso, é claro que nós sempre temos que prezar pela segurança das pessoas, mas é impressionante como Daniel Vorcaro está sendo tratado como um bibelô por todos, né? Primeiro teve aquela história do jatinho, que não podia ser o da FAB, tinha que ser um privado, um particular, agora tem aí vindo a público o senador praticamente pedindo desculpas, né? Falando, não, mas calma, ele vai ter toda a segurança, a Polícia Federal vai estar ali envolvida para o esquema de segurança. De novo, é evidente que tem que prestar, sim, esse tipo de apoio, mas é impressionante como é tratado isso ali com muito cuidado, quase que se pisando em ovos. Nós estamos falando do Vorcaro, do Banco Master, portanto que a princípio, né, aparentemente, aliás, tem ligação aí com o caso de INSS. Então tá aí Comissão de Assuntos Econômicos decidindo que ele tem que ir lá prestar depoimento. Pois é, a gente tem essa característica de bandidolatria, né, o tempo inteiro, mas o fato é que Vorcaro, neste momento, é um ativo, né, das forças de Brasília. Para quem quer, quem está sendo, vai ser afetado pelo Vorcaro, né, porque andou fazendo coisas que não deviam, e aqueles que estão explorando isso politicamente. Então, nem sempre é para o seu bem, amiguinho, mas a gente, neste meio todo, a gente tenta fazer com que o Brasil ande e que a verdade venha à tona. Então, o que o senador vem dizendo aí, primeiro, vamos entender, essa Comissão de Assunto Internacional, ela foi todinha, né, feita porque o Renan Calheiros tem muito interesse em detonar, né, o rival dele político, que é o Arthur Lira, então ele tem interesse próprio na causa. Então, ok, vamos utilizar isso neste momento a nosso favor, não é mesmo? Porque política, ela está assim sendo feita, né, no rodapé do que nós entenderemos como ético. Mas ok, ele vai, então está sendo feita toda essa organização para que ele fique aqui em São Paulo e dê seu depoimento ou fale na comissão. Fatos importantes, a comissão ele vai como convidado. Isso significa o quê? Que ele não tem a proteção legal de não produzir provas contra si mesmo. Então, ele não é um convocado, ele não é um investigado na comissão. Esta comissão não tem poder de polícia, como a gente assiste na CPMI, por exemplo, do INSS, numa futura CPI do Banco Master. Eles não têm esse poder. Então, o que isso muda? Que para você, por exemplo, decretar uma prisão porque mentiu para quem é convidado, ela não tem tanta força como se fosse uma da CPI. Isso é meramente uma comissão de assunto que vai fazer esse jogo político. A gente precisa entender que nessa, né, compilação, nesse entendimento, esses políticos aí de Brasília, né, da velha guarda de Brasília, provavelmente o Vorcaro vai dizer somente o que ele quer, com a narrativa que ele quer. Tudo bem, a gente já sabe disso, mas a gente precisa deixar aí com estrelinha, né, marcado. E que até o André Mendonça, que está aparecendo na tela, esse fato também é importante, que ele entendeu esses pormenores, obviamente, que eu estou dizendo, então está otimizando, porque, de fato, colocar o Vorcaro num avião particular, hoje em dia, é pedir para que acidentes aéreos, que de vez em quando acontecem no Brasil, né, e fica mais ou menos esclarecidos, possa acontecer com o Vorcaro. Então, olha só que coisa absurda, Geise, a gente chegou num ponto que a gente torce, né, de certa forma, para o bandido, assim como nas séries, porque é uma forma da gente se resguardar e pensar que através da briga entre os bandidos, como nas séries, vem alguma verdade e dê alguma brecha para que o bem funcione no Brasil e para que a gente possa, de fato, dar uma startada no Brasil, porque tem sido difícil. E o ministro, para fechar aqui meu comentário, que ficou ainda meio assim, né? A gente sabe que não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, mas o fato que ele deixou assim muito solto realmente o Vorcaro de não comparecer à CPMI do INSS. Ele poderia ter ido e ter ficado calado, porque a gente já entendeu que, por exemplo, o
o Alfredo Gaspar, ele tem um jeitinho de perguntar que mesmo que a pessoa não responda, acho que fica evidente muitas coisas. E o Brasil precisa pautar esse tema pela essa ótica do certo, justo, legal e ético. Também quero te ouvir a respeito desse tema, Serrão. Te pergunto aqui, quero ouvir a sua análise a respeito, porque o nome do Daniel Vorcaro é o estamento brasileiro. Até um dia desses nós não ouvíamos, não estava na manchete. Uma das questões que tem se levantado dentro do debate público é a presença do Daniel Vorcaro numa CPMI, ou como vai acontecer agora na semana que vem no Senado, enfim, para investigar a CPMI, e ao mesmo tempo isso seja uma moeda de troca para abafar uma possível CPI ou CPMI do Banco Master. Quero também te ouvir a respeito disso. Só pode ser isso, que vamos lá. A ida do Daniel Vorcaro ao Congresso Nacional, que não seja para uma CPMI como investigado, é absolutamente inútil. O que ele vai fazer lá na Comissão de Assuntos Econômicos? Ele vai ensinar como é que se administra banco? Como é que se faz lobby dentro do setor público para ter sucesso e enriquecimento? É isso que ele vai ensinar? Ele não tem nada para falar ali na Comissão de Assuntos Econômicos. Ou então, nessa comissão estarão presentes aqueles que participaram de eventos, festinhas, por exemplo, com o Vorcaro? E aí vai ser um grande congraçamento para ele poder olhar no olho de cada um e dizer: olha, você me deve, olha, melhor parar com isso, senão eu vou abrir a boca. Será que é para isso? É para gerar constrangimento? Não tem objetivo claro. A ida dele para o Congresso nesse momento parece um grande deboche. E se vai no avião dele, no jatinho dele, se vai ter que ir no jatinho da Polícia Federal, vai ter que gastar jatinho da Polícia Federal, ou vai no avião de carreira, também com uma segurança mobilizada para protegê-lo, afinal ele pode ser alvo dos malvados, né, que não querem que ele abra a boca, que ele pode ser um arquivo vivo que muita gente quer apagar. Enfim, história lamentável. O fato concreto é: Vorcaro só está passando esse perrengue todo porque ele contrariou interesses muito maiores do que ele, dentro do sistema financeiro e dentro do sistema de poder. Agora, ele vai ter a opção de ou sair delatando todo mundo, que é menos provável, ou ele vai ficar caladinho para poupar toda a estrutura que jogava errado junto com ele. E aí fica tudo mais na frente, tudo como dantes na roubalheira do Abrantes. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.